Boa noite, Rio Grande, boa noite, Pelotas. Estamos entrando com mais nosso Conexão Sul. Hoje, excepcionalmente, na quarta-feira, ao vivo. Ontem nós tivemos um lamentável passamento da dona Maria Lúcia, que é a sogra do Rover, né, o nosso homem ali da técnica. E aí nós tivemos a impossibilidade de entrar ao vivo ontem, então estamos entrando ao vivo hoje, quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2014. Presente nosso sócio do programa, o advogado Rally Lindo de Souza, do escritório Lindemeyer, o maior escritório de advocacia do sul do país. Também aqui convidados especiais, 2 jovens acadêmicos da FURG, o Fernando Machado e o Eber Miranda, que são da coordenadores gerais, dos 3, são 2, temos aqui, coordenadores gerais da Chapa 3, que acabou de ganhar a eleição do DCE da FURG, aliás, uma vitória esmagadora, né? Com mais o dobro dos votos do segundo colocado. Nos e-mails, Joana Souza, lembrando que você pode participar a qualquer momento, mandando e-mail para conexãosul@globo.com ou mensagem de texto, SMS para os celulares 81340316 ou 84614016. Nas nossas câmeras, Rafael Lamin, tá? Que também é acadêmico da FURG, viu? Indo aí para o 4º ano de engenharia mecânica. E na técnica, o Rover. Tá? Vamos dar primeiro o nosso boa noite, então, para os 2 coordenadores. O mais velho fala primeiro. Não sei se eu sou mais velho, talvez só tenha vindo aqui ao programa antes. Boa noite, Augusto, boa noite, Rally, Joana, pessoal da técnica, telespectadores. Um abraço especial aí aos componentes da nossa Chapa 3 e Ação, que estão assistindo o programa. E realmente, Augusto, no dia 3 de dezembro, último agora, passamos por um momento muito feliz. Obtivemos uma vitória histórica nas eleições ao DCE. Pela primeira vez, a esquerda perdeu o poder do Diretório Central dos Estudantes da FURG na sua história, e obtivemos uma vitória significativa, expressiva, o dobro de votos da chapa segundo colocada, que era a chapa da atual gestão. Tivemos 55% dos votos contra 27% da chapa 1, que era a atual gestão, e 16% da chapa 2. Chapa 1 era uma chapa partidária, como a chapa 2, uma chapa do PSOL, outra chapa do PT e da UJS, que é do PCdoB, e nós com a linha de sermos uma chapa partidária baseada nos nossos 3 pilares fundamentais, quais sejam o desaparelhamento. Nós não acreditávamos que o DCE poderia ser efetivo e atender às demandas dos estudantes enquanto estivesse submisso a interesses partidários, com membros filiados a partidos políticos dentro da estrutura do DCE, utilizando uma entidade que deveria ser representativa de todos os estudantes como uma plataforma para os seus projetos políticos pessoais ou partidários. Também tínhamos a bandeira do diálogo, uma bandeira muito forte. Nós não acreditávamos que era possível o desenvolvimento do DCE no atendimento às demandas dos estudantes, enquanto a primeira política sempre fosse a invasão da reitoria, sem qualquer tipo de diálogo anterior, brincando de revolucionário que não revoluciona absolutamente nada. Nós acreditamos no diálogo. O diálogo não significa uma concordância necessária, mas, acima de tudo, nós não podemos nos fechar aquilo que seja um benefício potencial para o estudante. E seriedade. Acreditamos que temos que ter uma postura compatível com o ambiente acadêmico, que foi simbolizado, ao contrário, de maneira muito significativa no último ano pela atual gestão do DCE, que foi a lamentável pichação do prédio com dizeres obscenos que envergonhou a todos nós, estudantes da FURG. Então obtivemos essa vitória, que nos trouxe muita alegria, uma vitória expressiva. Claro que ficamos muito alegres, mas o momento também é de responsabilidade e de humildade. Sabemos que essa vitória, que teve uma repercussão inclusive nacional, nos dá uma grande responsabilidade e nós não temos o direito de errar. Temos que desenvolver um trabalho sério, temos uma equipe muito competente, muito capaz, e vamos desenvolver esse trabalho e tenho certeza vamos marcar uma nova era no movimento estudantil da FURG. Passo agora a palavra ao Weber, aqui, o nosso coordenador geral, também aluno das Ciências Econômicas. O Fernando fala bastante, espero que você... mas vamos falar que nós temos assuntos para tratar aqui, mas vamos lá, Weber. Boa noite a todos que compõem a mesa, em primeiro lugar. Agradecer aqui o espaço concedido pela Conexão Sul, com Augusto César, para poder expressar aqui nossas ideias e mostrar nossa satisfação em ter vencido esta eleição duríssima, com que a esquerda, com o seu modus operandi de agir, já conhecido por todos, principalmente o movimento estudantil, dando uma hegemonia de décadas no movimento estudantil, sempre hegemonizado pela esquerda, conseguimos com uma plataforma voltada ao estudante, com base no diálogo, na seriedade, na responsabilidade, voltado para o desaparelhamento do DCE, pois entendemos que
o DCE, como entidade representativa dos estudantes, não pode ser submisso a siglas, entidades e juventudes partidárias. Entendemos que ele deve ser voltado para atender o interesse dos estudantes e não a servir a causas escusas, interesses partidários que não representam a vontade majoritária da comunidade acadêmica. Nós marcamos uma posição firme contra as pichações. Infelizmente, neste ano, o atual grupo que gere o DCE incorreu em pichações lamentáveis no patrimônio público da FURG, desrespeitando a comunidade acadêmica daquela instituição, desrespeitando leis, inclusive. O contribuinte que pagou a reforma daquele prédio e, infelizmente, foi vandalizado por aquelas pessoas que acham-se na razão de usar aquele patrimônio sob bel prazer, pichando coisas que bem querem ali. Também temos propostas inovadoras, de certa forma até estranhas ao DCE, numa histórica esquerdização do movimento, que é o fomento ao empreendedorismo. Apoiar projetos estudantes que queiram iniciar projetos de livre iniciativa, voltados para projetos que venham, por meio do empreendedorismo, colocar suas ideias, tirá-las do papel e colocar de uma forma que venha atender a demanda de consumidores, dos próprios alunos, fomenta a empresas júniores e conseguimos aí, com o apoio da comunidade acadêmica, essa vitória expressiva, com votos que suplantam as duas outras chapas juntas. E da mesma forma que nos traz alegria, também aumenta muito a nossa responsabilidade e o nosso compromisso, pois agora temos um compromisso fundamental com os estudantes daquela instituição. Antes do Halley falar alguma coisa, um dos motivos até que eu convidei o Fernando, além de que o Fernando já esteve no nosso programa algumas vezes, é a repercussão. Eu estive acompanhando, né, jornalistas conhecidos como Políbio Braga, né, e tantos outros em jornais, em blogs do Brasil todo falaram do DCE da FURG. É uma coisa que achei que teve... É uma eleição, teoricamente, simples, de um DCE de uma faculdade federal, uma região de Rio Grande. Mas eu saiu em matéria, em jornais, pelo Brasil todo. Achei interessante essa repercussão, entendeu, Mário? Não, assim, quero já de imediato parabenizar, né, os dois acadêmicos pela vitória. E uma vitória absolutamente significativa pela expressão de votos que obtiveram, né, e sem sombra de dúvida um desafio que tá plasmado aí no rosto deles, já a determinação para sentir aquilo que foi a expressão das urnas, 900 e poucos votos, né, o somatório das duas outras chapas não permitiriam que se atingissem o total de votos da chapa vencedora. Isso por si só fala muito forte. Né? Eu pessoalmente quero compartilhar com vocês e com os nossos telespectadores. Eu tive a oportunidade de ter uma vivência acadêmica bastante intensa, né? Eu fui vice-presidente do diretório acadêmico do Direito e tive uma outra experiência que eu acho que isso tem que ser fomentado, fica com uma sugestão, que é a representação dos estudantes no conselho universitário. Eu fui representante, né, e na oportunidade os estudantes tinham, ao mesmo tempo que eu participei dessas atividades na universidade, os estudantes não cumpriam a integralidade do seu mandato, se desinteressavam pelo tema, né, e eu tive a honra de, do primeiro dia ao último dia, cumprir a integralidade do meu mandato. Eu tive a honra de relatar processos dentro do Conselho Universitário, e eu acho esse trabalho de extrema repercussão para quem possa militar, viver o ambiente. Essa experiência da universidade, Augusto também, obviamente, viveu isso, ela é fantástica. E a participação do aluno nessa perspectiva das estruturas, né, dos conselhos, eu digo, o meu era departamento, hoje são já unidades por conta da reforma estatutária. Então é fantástico essa experiência. Acredito que vocês vão ter um bom trabalho. Fico como sugestão o seguinte: há um tema desde o meu tempo de estudante, que é a reforma do estatuto do DCE. Eu cheguei, acho que foi há 2 gestões atrás, a me colocar à disposição para ajudar a fazer enquanto advogado. Eu acho que esse estatuto tem quase 20 ou 30 anos, está totalmente defasado. Né? E a última, problemas jurídicos também. E a última gestão, inclusive, parece que entendia que isso era uma burocracia desnecessária. Que aqui data mais uma vez, né, com todo o respeito que possa ter essa visão política, que nós devemos sempre respeitar, é equivocada, porque é uma entidade da organização civil e, portanto, ela tem que estar dentro daquilo que diz o Código Civil. Ela é importante até para que vocês sejam respeitados, tem um CNPJ, um estatuto.
certo? Fica com uma sugestão aí de Sem trabalho. dúvida. Certamente isso está pautado aí. Sem dúvida. E a nossa postura é essa. Nós não consideramos de nenhuma maneira essas instituições, como o Judiciário, o Ministério Público, como instituições símbolos de uma aristocracia burguesa. Muito pelo contrário. Achamos que é essencial a democracia e o desenvolvimento do país. E quanto à questão específica dos conselhos, a nossa segunda bandeira, que é a bandeira do diálogo, não necessariamente uma ordem, todas elas estão em igualdade de condições, mas a nossa bandeira do diálogo, ela pautava justamente isso, que a postura da atual gestão era de se negar a participação em conselhos. Sempre a primeira alternativa era a invasão da reitoria, práticas autoritárias, obstruindo votações, inclusive nos conselhos, ao invés de participar desses conselhos e atuar democraticamente neles. Sem dúvida, essa será uma bandeira. E quanto à repercussão, Augusto, realmente houve uma repercussão muito grande e, por mais que seja entendido como uma eleição simples de DCE, eu acredito que a repercussão se deve por dois motivos. Primeiro, é um ambiente altamente desfavorável a um projeto político diferente do projeto hegemônico da esquerda, que até então era hegemônico na nossa universidade. Tanto é que foi a primeira vez na história em que ela foi derrotada. Isso por si só já gera uma certa mídia. Deixa eu complementar com uma pergunta para você falar, você já vai pensando. Eu conheço a reitora da universidade, eu sei que ela é uma pessoa profissional, assim como eu sempre declaro aqui que eu tenho uma excelente relação com o ex-reitor Couzan, que justiça seja feita, mudou a feição da FURG, né? Sim. Eu vi toda a administração Couzan aqui na cidade, e eu conhecia a universidade antes dele e com ele, né? E vi que realmente aquele prédio mesmo na entrada ali, o SINDEC e outras coisas tantas, a gente tem que reconhecer o trabalho do Couzan. 14 prédios, não. Todo o prédio. Mas, dentro desse seu raciocínio, como é que o DCE, ele sempre tem uma relação muito grande com a reitoria, é lógico. Como é que você acha que vocês venceram, teoricamente, um DCE de esquerda, mas a gente sabe que hoje a reitoria da FURG ela é de esquerda, né? Ela é petista, ela é orientada no sentido do governo. Como é que vai ser essa relação de vocês? Veio alguma aresta ou tranquilo? De nenhuma forma. Nós acreditamos que a vitória que levou a essa repercussão, e uma vitória expressiva, então, concluindo aquilo que eu havia dito antes, nós tivemos essa repercussão por uma vitória em um ambiente altamente desfavorável, um fato inédito na FURG, e uma vitória expressiva. Mas nós acreditamos que, apesar das divergências políticas, das manifestações de apoio a diferentes projetos, nós temos que necessariamente dialogar com a reitoria, com as pró-reitorias, com os conselhos, com todas as unidades acadêmicas da FURG. Não é possível o desenvolvimento e o atendimento das demandas dos estudantes, dos técnicos, dos docentes, sem que haja uma união de todos os setores da universidade. Essa união e esse diálogo não pode ser entendido como uma concordância necessária. Nós não vamos ser subservientes e submissos a tudo aquilo que a reitoria colocar como uma pauta para a universidade. É evidente que, se isso for contrário aos interesses dos estudantes e até mesmo da universidade, nós vamos nos opor com muita convicção. Entretanto, sempre a primeira alternativa vai ser o diálogo, e nós vamos buscar construir uma universidade melhor para todos, com base nesse diálogo. Foi uma das bandeiras da nossa campanha, é um compromisso, e nós entregaremos isso para os estudantes. E eu tive a oportunidade, na última sexta, falar com a reitora Cleusa, e espero aqui até contar com a compreensão de citar o nome dela aqui. Não há problema, né? Acho que ela é bem democrática. Ela expressou a grande satisfação em nós, com a nossa vitória, inaugurar uma nova era do movimento estudantil na FURG, que foi um ano de um período muito conturbado, de uma gestão que se nega a dialogar, de obstruir conselhos universitários, de se fechar para o diálogo totalmente e usar o DCE apenas como uma plataforma ali para brincar de revolução. E eu acho que, ainda que tenhamos algumas divergências a nível ideológico, isso não será um impedimento para que possamos construir para o estudante, trazer melhorias, atender de fato as demandas da comunidade estudantil de forma que esteja dissociado dessas questões ideológicas. Nossa proposta é justamente, por meio do diálogo, da seriedade, da responsabilidade, representar a comunidade estudantil e atender as suas demandas da forma que melhor lhe aprouver e que melhor lhe Só fazer uma ponderação, essa fala do Augusto, né, eu tendo a repelir ela de certa maneira, porque o que eu falei? A reitora Cleusa, nem o vice-reitor, o vice-reitor Danilo, nenhum deles tem filiação partidária. É importante dizer assim, não que tu tenhas dito isso, mas a forma como tu disseste pode parecer que há um comprometimento tipo de... Não há isso. Né? O que há, e aí há naturalmente, porque é uma sequência administrativa a partir da gestão do... Sim, mas na época do Fernando Henrique era PSDB indicações. Só para... Não é verdade.
O PSDB foi numa lista tríplice, numa determinada eleição que ele foi indicado. Depois todas as outras foi respeitada a lista tríplice o primeiro, assim como foi o professor Cousã. Tanto o professor Cousã quanto a professora Cleusa alinharam seus projetos locais ao projeto nacional, do Reúne, da expansão. Isso tudo aconteceu, não foi do nada, não foi... Obviamente o professor Cousã teve talento e a professora Cleusa dá seguimento nisso. Mas o que aconteceu dentro da universidade foi um projeto nacional e aí você tem razão, teve um alinhamento nesse sentido. Mas não há esse pragmatismo político ou alguma convicção pragmática. Nem a reitora Cleusa é filiada ao PT, nem o vice-reitor, não conheço nenhum pró-reitor que seja afiliado ao PT. Ah, mas eu não falei isso mal. Eu falo, por exemplo, o Cousã, eu sempre elogio o Cousã. O Cousã, por exemplo, antes de ser reitor, ele foi secretário do Olívio. Veja bem, uma perspectiva. A Cleusa não é petista, vou dar mais uma outra perspectiva, por exemplo, nessa que os meninos estão relatando aí, de pichação, que eu também acho que se passou da conta. Tenho absoluta certeza que a proposta que eles apresentam, que foi aceita amplamente, é a linha de pensamento da própria universidade, claro, e da própria reitora. Eu tive a oportunidade. Que pichem os... Lógico. Óbvio que não. Eu tive a oportunidade, não é inclusive porque ela pode ser responsabilizada se já não foi claro, isso. E não é pichação, eu vi, o Rádio da Entrevista também. E não é pichação simples. Grafiteiro, você pode até pegar uma parede da FURG lá e ó, vamos botar os grafiteiros aqui para fazer um trabalho. Né? Até eu já fiz, até em quartel nós já cedemos espaço para grafiteiro. Agora as pichações, o Rally. Eu tive a oportunidade o pessoal pichando baixaria. Eu tive a oportunidade de dialogar com a reitora de uma maneira um pouco mais próxima na questão da IBSER. Até mesmo pela questão de eu ser aluno da medicina e ser membro do conselho diretor do hospital, membro representante dos estudantes, nós dialogamos de uma maneira mais próxima. E sempre se manteve aquilo que era o interesse do estudante, o interesse da universidade, o que fosse melhor, inclusive para a comunidade de Rio Grande, no que se refere à questão da IBSER. Nós tivemos um embate muito duro também naquela questão, inclusive, em que o DCE obstruiu a votação do Conselho Universitário 2 vezes e, infelizmente, a IBSER teve que ser aprovado com a reitora convocando a votação no estacionamento entre o Conselho Universitário, o SIDEC-Sul e a reitoria, por força dessa prática autoritária do DCE até então vigente. Mas nós acreditamos que... Nós não entendemos a nossa vitória, né, Ber, e toda a nossa chapa, como uma vitória individual, uma vitória de um grupo político. Nós entendemos como uma vitória de quem passa a visualizar em todas as instâncias da vida nacional, desde os ambientes universitários às universidades federais, que até então, como eu disse e repito, eram ambientes altamente desfavoráveis para esses projetos alternativos, que é possível sim nós conciliarmos uma prática de uma nova política, uma política com seriedade, com compromisso, sem submissão, sem subserviência. O lugar de partido político são nas assembleias, no Congresso Nacional, nas entidades que realmente são legítimas para isso, entidades que devem ser representativas de maneira plural de todo o estudante, não devem ter essa influência e nós entendemos que essa foi a vitória de quem visualiza que é possível conciliar esse tipo de política. Então nós, com certeza, teremos um diálogo muito proveitoso e muito construtivo com a reitoria. Eu quero fazer um relato aqui, o Rally falou uma coisa interessante e me fez voltar no tempo. Eu peguei, né, a gente sempre fala alguma coisa, experiência pessoal, né, que não é o caso aqui, mas vou citar isso. Que vi essa juventude, viu, Rally? Você também eu considero jovem perto de mim. Muito obrigado. Eu fiz faculdade de Direito já quase no final dos anos 80, onde o cenário era totalmente outro. Nós tínhamos mais da metade do mundo socialista, né? Foi antes da queda do Muro de Berlim, então o socialismo estava em alta e o governo militar tinha acabado de acabar no Brasil. E eu era tenente do Exército fazendo uma faculdade de Direito à noite. Né, num ambiente totalmente mais voltado para a esquerda, claro, e com um preconceito muito grande na época. E eu também tive o prazer, talvez até pelo meu posicionamento em aula, em participar da chapa do DA e ser eleito. Na época era DA, a gente chamava DCE, era da Universidade do Sul de Minas. É que o DA é do curso. E lá nós fazíamos o seguinte, lá na verdade a eleição não era uma chapa, era assim, era para cada cargo, né? Podia sair o presidente de um, o diretor social de outro, sei o quê. Sim. E na minha chapa, que nós montamos, né, o único eleito fui eu como diretor social. Então, eu acabei sendo diretor social de um presidente que não era da minha chapa, né? E pude, talvez, ter influenciado durante aquele ano e acompanhei bem isso. Nós recebíamos, porque nós estamos muito próximos de São Paulo, nós recebíamos de vez em quando alunos de DCE, de universidades paulistas, que chegavam lá para tentar tocar horror. Vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. E eu sempre convenci ao contrário. Falei, olha, o reitor tem bom diálogo com a gente. Tudo que a gente pede, ele fornece. Nossa faculdade é tranquila. Manda esses caras pastar, entendeu? O pessoal ia lá, botar fogo.
pessoal do ABC Paulista, coisa assim, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, fazer barricada e contrariar tudo. Vai contrariar o quê, rapaz? Nós estamos aqui que é claro que você não pode ser um cordeirinho, mas o estudante está lá, de preferência, para, tudo bem, interagir, mas cuidar da universidade. Essas são formas de mobilização. Eu acredito que elas até podem acontecer, mas desde que haja um caldo de diálogo. Sim, claro. Acho que o diálogo é fundamental, nada vai acontecer sem diálogo. Eu aproveito a oportunidade para dizer, diante dessa manifestação dos estudantes, aí, quase 1.000 estudantes, tem muita coisa para fazer, né? Tinha o rumo do prédio e tudo mais. O que vocês pretendem, até pela legitimidade que vocês construíram a partir desse momento, abrir um canal de diálogo com os estudantes para decidir a partir daí? Como é que começa? Já tomaram posse? Qual é a situação? Não. A posse, a princípio, será no mês de janeiro. Mês de janeiro. Mas nós temos inúmeras propostas, né? Pontuais. Mas você não respondeu uma coisa antes disso. Qual foi a repercussão que eu te cortei e você a repercussão? Parou? A repercussão nacional que você falou? Foi muito grande. Nós obtivemos a menção em vários veículos por meio de citando algumas pessoas, Fábio Osterman, deputado Onix Lorenzoni, senador Aécio Neves, tivemos também a menção do Percival Pugina, Políbio Braga, Olavo de Carvalho, diversos pensadores e cientistas políticos também, sem que haja qualquer tipo de vinculação a essa política, né? Nós aqui manifestamos o nosso apoio político nas eleições a um candidato ou a outro, mas não somos vinculados a nenhuma estrutura partidária. É importante que se diga isso, e o DCE jamais será penetrado por qualquer estrutura partidária. Esse é um compromisso da nossa gestão. Eu acho que a repercussão nacional ela reflete um marco, que acho que é uma vitória da direita dentro de uma universidade federal. Que é algo que é inédito, ou ao menos inédito na nossa universidade, mas algo muito difícil de se visualizar em qualquer universidade federal, especialmente. Porque ainda que nós consideremos que a esquerda tem hegemonia deste movimento, nós não consideramos que o discurso que ela propaga dentro da universidade representa ali a maior parte dos estudantes. O que ocorre é uma minoria muito bem organizada, apoiada por entidades externas que conseguem mobilizar aquele pessoal para tomar a frente do movimento. E por causa disso que nós consideramos que hoje o DCE, não somente na nossa universidade, mas em todo o Brasil, é uma entidade tão distanciada do estudante, porque ela serve não a interesse para atender as demandas estudantis, mas para servir a interesses externos, de partidos, de juventudes partidárias, de movimentos sociais de qualquer ordem ligados aí aos partidos de esquerda. E eu acho que é justamente essa organização, a pequena organização, eu não diria sem falsa modéstia, nós nos organizamos de forma bem planejada e conseguimos sim mostrar que o nosso discurso tem voz e tem força entre os estudantes. O que falta muitas vezes é um projeto alternativo que leve ao estudante que não costuma votar e não costuma se identificar e se sentir representado a ir até as urnas. E isso nós verificamos nessa eleição. Muitos estudantes que não se sentiam representados pelo DCE, não votavam nas eleições, foram votar, porque finalmente se identificaram com um projeto alternativo. E mais do que essas personalidades ilustres, talvez o que mais nos deixa felizes foi a manifestação de inúmeras pessoas, entre aspas, comuns, que vieram falar conosco. De DCEs, de organização estudantil de diversos lugares do país, dizendo que se sentiram entusiasmados, motivados a seguirem o nosso exemplo, colocarem chapas alternativas na disputa, em todas as estruturas, não só DCEs, diretórios acadêmicos, como sindicatos e outras entidades. Eu vou fazer uma sugestão para vocês e até um pedido. Pelo menos aqui no Sul, aproveita e façam uma visita nessas universidades federais do Sul e levem essa mensagem. É possível. Quem sabe a gente melhora o nível estudantil. Sem dúvida é algo que nós pensamos. E já recebemos essa sugestão até de estados. Exatamente. Nós temos Maranhão, Rio Grande do Norte, diversos lugares do país. E quanto ao que o Haller falou especificamente, nós temos um plano de gestão com metas muito claras. Sabemos que a gestão é curta, é 1 ano, nós consideramos curta, mas é pouco. Mas justamente por isso... Eu sempre achei que poderia ser um período... talvez 2 anos. Mas sabemos que esse é mais um motivo que nos leva a trabalharmos com... a pessoa que está no último ano não pode participar, né? Aí tu vai ter que focar no cara que está no meio do curso no início. Ele daria, porque você está indo um pouquinho do ano, né? Não, e na verdade até quem eu estou indo para o sexto agora. Eu entro no último ano. Né? Você vai mas isso é mais um fator que nos leva a estarmos mais unidos e coesos no sentido de um trabalho eficiente e rápido. E nós temos inúmeras propostas específicas. Nós temos propostas quanto, por exemplo, a criação de um método que nós consideramos essencial de maior democratização da opinião dos estudantes, que não somente pela participação em assembleias. Nós vamos criar um instrumento de participação virtual.
Nós vamos receber as queixas difusas dos estudantes e depois dessas queixas difusas nós vamos filtrar essas queixas e vamos colocar no site da FURG como uma espécie de referendo, como alternativa para esses temas. Porque muitas pessoas ou não possuem tempo ou não se sentem entusiasmadas a participar das assembleias do DCE, que, diga-se de passagem, nos últimos anos foram muito mal divulgadas, talvez até propositalmente. E nós vamos criar esse instrumento tendo em vista uma maior democratização das decisões. Facebook da FURG, nós também pretendemos ter um planejamento estratégico em todas as áreas, com política a longo prazo. Nós acreditamos que nós não podemos pensar o DCE e o movimento estudantil só para a nossa gestão. Temos que pensar para daqui a 10 ou 20 anos. Nós vamos traçar um perfil estatístico de todos os alunos com as suas dificuldades, as suas demandas. Temos, por exemplo, a proposta de criação de um núcleo de saúde do estudante, em conjunto com o hospital universitário, no atendimento aos estudantes que passam por enfermidades, especialmente psiquiátricas. Isso faria com que os próprios estudantes estagiassem lá e, ao mesmo tempo, se atendessem os estudantes que passam por essas dificuldades e que hoje são um gargalo da nossa universidade. Reforçar uma política de segurança no campus, pretendemos criar um aplicativo, inclusive, para smartphone, para essas queixas. Claro que também vai haver uma comunicação direta, até para nós abarcarmos as pessoas que não possuem smartphone. Vamos trabalhar muito forte na questão do esporte, com a criação da Liga das Atléticas. Acreditamos que é um tema essencial do desenvolvimento da universidade, a melhoria do desempenho acadêmico, criar uma política institucional de esporte. Vamos também trabalhar naquelas questões mais pontuais do dia a dia, a melhoria do RU, a melhoria da qualidade do RU. Temos como plano a instalação de painéis nas entradas do RU, avaliando diariamente a qualidade do RU. Nós verificamos que há uma diferença de qualidade oscilante ao longo das semanas e dos dias. Então, nós temos que mapear isso e atacar essas questões. Moradia estudantil, questões básicas de suporte ao estudante, como xerox, cópias que hoje estão absolutamente sucateadas. Nós vamos retomar isso com qualidade. Discutir a questão do transporte. Vamos novamente ocupar nossa vaga no Conselho Municipal de Trânsito, que não era ocupada pela atual gestão, por essa política de não diálogo, de enfrentamento puro e simples por enfrentar, por brincar de revolucionário. Vamos traçar algumas alternativas quanto ao transporte, junto com a universidade, junto com as empresas de ônibus, junto com a prefeitura, queremos ter esse diálogo. E inúmeras outras propostas nós temos no nosso plano de gestão. Criarmos uma coordenadoria de fiscalização, que atua junto à reitoria na fiscalização das obras, das licitações. Temos um plano de gestão muito bem montado, para uma equipe muito capaz e com metas claras, cronologicamente estipuladas. Nós vamos agora... Vamos ler as mensagens primeiro, chamar o nosso apoiador para tratar de outros temas aqui também, aproveitar a presença de vocês. Temos mensagens? Sim, mensagem de Alfaro. Quantos compareceram no almoço do Tarso ontem na Câmara do Comércio? Rei morto, rei posto. O Tarso esteve aqui ontem? Eu acho que ele está batendo surdo errado, porque o almoço com o Tarso foi na Leão. E tinham lá 450 pessoas. Mas foi ontem? Foi ontem, na Leão. Eu vi essa mensagem dele, anotei, mas eu não sabia. Eu acho que o Alfaro, que é sempre bem informado, né, tem um programa radiofônico de muita qualidade. Não foi na Câmara do Comércio? E eu acho que ele está equivocado, porque não foi na ele Câmara do Comércio. Ele está assistindo o nosso programa. Eu só soube... Alô, Alfaro, mas eu só soube da vinda do Tasso aqui pela essa mensagem do Alfaro. Eu nem sabia que ele tinha estado aqui. Mas se tu tivesse lido o jornal ontem, tu teria visto, eu acho que está inclusive na capa desse jornal aqui, depois eu posso te mostrar, que ele esteve aqui. E foram aí 450 pessoas e tal. Vamos à próxima mensagem? Mensagem de Marcelo. Ó, tá aqui na capa do jornal agora. Depois eu te presto para ler. Fala. Mensagem de Marcelo. Boa noite. Eu gostaria de saber o que a mesa achou da paralisação dos municipários no dia 27/11. A Marcela, né? Mensagem de Luiz. Como confiar no Congresso para fiscalizar o governo se a maioria lá tem preço e a Dilma pode pagar? E mensagem de Alfaro. Já falei com o senador eleito, Lazier Martins, sobre esse assunto do laudêmio. Assume em 2 de fevereiro de 2015 e o tema merecerá a sua atenção. Abraços. Tá, vamos chamar o nosso apoiador, depois vamos comentar aí, se o Rally quiser comentar isso mais que o Alfaro falou. Eu achei interessante que a Marcela falou sobre essa paralisação do dia 27/11, né, dos... Inclusive as eleições para o DCE foram canceladas por isso. O Rally deve ter mais por também por isso. Eu realmente não vi muito falar sobre isso aí. Nem como é que foi essa paralisação. Tá? Eles querem plano de carreira, coisa parecida, né? Vamos chamar os nossos apoiadores? Estamos de volta com o nosso Conexão Sul. Lembrando que você pode participar a qualquer momento, mandando mensagem de texto para o e-mail conexãosul@globo.com ou SMS para os celulares 81340316 ou 84614016. Tá?
Sobre essa paralisação do dia 27/11, Halley, tem alguma coisa para acrescentar? Pelo que eu sei, perguntou, né? Pelo que eu sei, o Sismurg coordena um conjunto de pautas, né, requerendo aí política, sobretudo plano de carreira novo para o Sismurg. E esse foi o dia da paralisação que sinalizou isso. Vários setores da prefeitura pararam. Pelo que eu também sei, houveram recomposições inflacionárias acima do percentual de inflação, sobretudo ano passado. Parece que Rio Grande é a segunda ou a terceira prefeitura que mais concedeu percentual acima da inflação. Concedeu, é verdade, algumas reajustes de gratificação que não contemplou a totalidade da categoria, mas o sindicato apresenta a sua pauta e que é legítimo, né? Faz parte do processo, né? Até de se estranhar quando não apresenta. Né? Quando passa muito tempo sem apresentar, bom, se estranha, porque que não está Eu vi muita bandeira do plano de carreira. Se eu vi bem. No mesmo sentido, por exemplo, o Sinter, que é o Sindicato dos Professores, eu conheço bem, já apresentou em junho de 2013 uma proposta de plano de carreira novo. E, aliás, eu tenho feito bastante esse debate, e a direção do sindicato tem feito também, que é preciso ter uma resposta. Se não 100% que nós pedimos, né, que o plano de carreira é um plano ousado, tem um conjunto de técnicas de progressão de carreira que vai além só do tempo, de ficar sentadinho na cadeira e esperar o tempo passar, não. Tem progressões horizontais, verticais, qualificação direta, incidência indireta, e nós estamos, o sindicato, o Sinter também está no mesmo viés de mobilização. O que se sabe do dia 11 é isso, né? Continua esse processo de mobilização natural do sindicato, faz parte, da prerrogativa do sindicato, e parece que a prefeitura deve se posicionar com relação a isso nos próximos dias, nos próximos acontecimentos. Mas se me permite, Augusto, deixa eu trazer um ponto aí, que foi um ponto importantíssimo dessa quarta-feira, que foi a apresentação do relatório da Comissão da Verdade, né? E está muito interessante, eu recomendo a leitura. Claro, tem lá o site da Comissão da Verdade, tem o relatório na íntegra, né? Mas o portal G1 fez um resumo disso, né? Um resumo, tive até a tranquilidade de fazer a impressão, e aí traz alguns dados gerais que foram apresentados no relatório, né? Foram 377 agentes responsáveis, né, que atuaram diretamente no processo de repressão, de ditadura, de tortura, 210 desaparecidos, 191 mortos, apenas 33 corpos foram localizados. O número de pessoas perseguidas dentro da estrutura do próprio Exército foram 3.340 perseguidos dentro da Aeronáutica, 2.214 dentro da Marinha, 800 dentro do Exército, 237 dentro das polícias estaduais, num total de 6.591 pessoas perseguidas dentro da estrutura. E aí tem um conjunto de outras situações. Há um levantamento por governo, né, desde o governo do Castelo Branco, do Arthur Costa, né, responsabilizando por atos desde o fechamento do Congresso, a cassação dos direitos políticos, ao período mais duro, né, que foram os períodos de instalação do DOI-CODE, da violência e de todas as violações de direitos humanos, um trabalho bem aprofundado, né, dentro do que foi esse trabalho da Comissão da Verdade. Depois vem um levantamento por estados também. Eu só discordo de você uma coisa. Eu acho que... Mas eu nem me posicionei, eu só li o relatório. Eu vou discordar de você uma coisa. Você está falando de aprofundado. Para vocês terem uma ideia, quando fui vereador aqui da cidade de Rio Grande, a proposta de fazer uma Comissão da Verdade municipal foi minha. Eu fiz esse projeto, aprovei esse projeto, mas foi em 2012, logo veio as eleições, eu não consigo montar essa comissão. Então isso aí que a vereadora Denise está montando, eu já montei antes, não precisava nem votar de novo. Tá, mas basta botar o projeto que já está lá mas aprovado. Isso é da Comissão Nacional. Agora, essa Comissão Nacional da Verdade, eu acho extremamente necessário a verdade sempre ser contada, né? Nós tivemos várias ditaduras no Brasil, né, desde Getúlio e tantas outras. Mas o que eu acho é o seguinte, a Comissão da Verdade, na minha opinião, ela pecou numa coisa. Por isso que eu não discordo quando você fala que esse trabalho bem feito. Não foi um trabalho tão bem feito, porque ela não fez aquele retrato do que foi realmente o período dos 20 anos de governo militar. Ela não mostrou, por exemplo, o outro lado. Ela não mostrou as pessoas assassinadas pela guerrilha. Ela não mostrou os jovens que pertenciam à guerrilha e foram mortos pelos próprios guerrilheiros, nos chamados justiçamentos, porque você era jovem, participava de um movimento guerrilheiro desse. Mas se você discordasse ou quisesse sair, não tinha volta, eles te matavam. E foram dezenas de jovens assassinados pelos próprios guerrilheiros de esquerda
pelos chamados justiçamentos, e que muitos desses jovens mortos, os guerrilheiros, né, a maioria hoje por aí, colocam na conta dos militares erradamente, né? Tem muitos jovens que foram executados pela guerrilha que estão aí nessa conta dos militares. Não, isso é realidade. Você sabe que houve justiçamentos. Então eu acho que a Comissão da Verdade, ela errou quando ela não mostrou para a sociedade toda a verdade, né? Então, e outra coisa que eu quero dizer é o seguinte... Só para a gente fazer um balizamento... Mas você concorda com o que eu falei? Claro, é isso que eu quero dizer. Só fazer um balizamento. Eu sou um daqueles que, para mim, vida é vida. Lógico. Se teve isso tudo que tu falou... Não, teve, é claro. E isso teve. a gente vê que é uma caixa de ressonância de alguns setores que fazem esse discurso que tu está fazendo. Mas não existiu? Eu sou o primeiro a dizer que errou. Erraram, obviamente, quando fizeram. Mas agora é impactante quando você impõe dúvida. Só para dizer os próprios guerrilheiros assumiram que fizeram justiçamento. É que assim, qual é o impacto que nós temos que ter nesse documento, que é um documento que é um encontro com a história? Foi o Estado brasileiro, membros do Estado brasileiro, ou melhor, membros das Forças Armadas, que resolveram de uma hora para outra, entre aspas, diante do suposto ameaça comunista, matar pessoas, fechar o Congresso, caçar direitos políticos, caçar, por exemplo, o direito de manifestação dos jovens que estão aqui hoje. Por exemplo, eles foram para o enfrentamento, duro em algum momento, e até radical em algum momento, mas o enfrentamento democrático. Sim. Essa é a maior, o maior erro. Mas eu não me ponho a favor de ditadura nunca. Eu acho que morte ninguém vai defender. Agora, quando nós historiamos o encontro com a nossa história, por exemplo, o depoimento do Paulo Magalhães, que acabou morrendo, sim. Paulo Magalhães, ele disse o quê? Não, eu, coronel do Exército, Paulo Magalhães, eu torturei. E nós cometemos tortura. Acabou morrendo dias depois. Ou quando se fala, por exemplo, do Sérgio Paranhos Fleury, coordenou o DOI-CODE, né? Quando se fala do Ustra, né? Também chefe das organizações que faziam tortura, que perseguiam, tal, tudo em nome de uma suposta ameaça comunista. Então suposta também esse nós teremos que discutir muito aqui. Tem certas coisas que a população. Não, tem certas mas então tu vai me eu não sou defensor de ditadura, tu me conhece. Eu sou uma pessoa que eu não conseguiria viver em ditadura. Só fazer um pequeno adendo. O João Goulart não era comunista. É isso que tu vai acrescentar isso? Eu acho que vale ressaltar que os guerrilheiros que participaram da guerrilha contra o regime não estavam defendendo ali a democracia, o regime democrático. Eles tinham apoio sino-soviético, tiveram treinamento em Cuba. Dilma Rousseff não defendia a democracia. Eles buscavam implantar o socialismo e a própria Dilma por uma ditadura. A própria Dilma dessa comissão talvez seja justamente isso. Esse trabalho foi muito bem feito, mas deveria ter sido estendido ao outro lado da história. Para que a população soubesse a verdade. Esse é o grande problema. Os assaltos a bancos, assassinatos de pessoas comuns, vítimas. O Roberto Campos, ele tem uma frase que diz: se não fossem os anos de chumbo, teríamos rios de sangue, fazendo aí uma referência aos regimes socialistas que deixaram somente no século XX 100 milhões de mortos, que é um saldo, ainda que cada vida poderia ser só uma, tivesse muita importância e deve ser, sim, lamentada pelas mãos do governo, que deveria nos proteger. Acho que deve ser ponderada que aquelas pessoas não buscavam implementar um regime ainda muito mais sangrento. Uma coisa que a população... A gente tem que só um pouquinho, tem que considerar na história. Os comunistas não fariam numa eleição em 64 nem 0,5% do que fez Luciana Genro. Por isso que eles queriam conquistar o poder pela força. Mas não tinham nem densidade social. Isso é uma construção psicológica inexistente. Então vou dizer o seguinte. Não existe isso. É o seguinte, a esquerda era o João Goulart, que não faz isso, pelo amor de Deus. Não é verdade. Um compromisso com a verdade. Não. O maior comunista de todos, esse programa preza pela verdade, que foi o Prestes, fez uma aliança de centro-direita no continuar da história. A esquerda brasileira, ela tinha algumas organizações, como tu vai dizer, que depois surgiram, a VPR. Isso aconteceu. Bem antes de 64. Não, isso aconteceu. Bem antes de 64. Aconteceu, mas eu vou repetir aqui. Se tivesse eleição aberta em 64, por isso que a esquerda não faria 10% dos votos que Luciana Genro fez. Pegar em armas. Não, mas pegar em armas por conta do processo disparado. Ninguém pegou em armas antes. Não é verdade. Pegou antes, antes. Meu Deus do céu. Então, foi 35, Halley. Mas é outro contexto histórico. Outro não. Teve Estado Novo. Tu quer confundir. Não, vamos compromisso. Estou falando de 64. Vamos fazer um compromisso com a verdade. Não. O movimento comunista começou no final dos anos do século XIX, Karl Marx, Engels e tantos outros. Teve a sua vitória em 1917 na Rússia e era um movimento internacional.
Tentaram em 24 no Brasil, tentaram em 28, tentaram em 30. Em 35 fizeram um movimento forte com assassinatos, tá? Dezenas de militares foram assassinados nos quartéis dormindo. Talvez seja por isso até que os militares pegaram uma aversão ao comunismo. Então, a intentona comunista em 1935, o que era? O pessoal adepto do comunismo, né, fizeram assaltos a quartéis e mataram militares Getúlio dormindo. sufocou isso? Tá? Não, isso aí existiu. Mas tá? o Getúlio sufocou Aí o que isso. aconteceu? O que aconteceu? Vendo que o Brasil não se chegava a essa era comunista, criaram-se ligas camponesas financiadas pela União Soviética, pela China, principalmente por Cuba, Francisco via Julião. satélite de Cuba. Então é o seguinte, as ligas camponesas que preparavam guerrilheiros mas para isso- tomar o poder no Brasil são da década de 50. Então falar Eu acho que só após 64 que foi montado um grupo de guerrilheiros para derrubar o governo militar é mentira. Todos nós aqui, eu acho que mentira. nos opomos Eu à ditadura quero militar. dizer o seguinte, Todos claro, nós. Isso é uma eu sou coisa, contra isso é um Mas a consenso entre verdade nós e eu é acredito que essa. quase que a totalidade da mas é que, sociedade assim, ó, brasileira. Não há justificativa, Agora, não há justificativa para usar o aparelho de Estado, para matar, torturar, fechar o Congresso, não há justificativa. dúvida. Ah, mas Eu não vai repito, torturar, não. vamos Talvez pra reprimir o reposicionar governo, vamos reposicionar aqui. O Jânio Quadros ganha a eleição e o vice é João Goulart. Essa é a história. Não é o PCdoB, ou o PSOL, ou o PT. É o Jânio Quadros e o vice é o João Goulart. O Jânio Quadros estranhamente renuncia em poucos meses de governo. O João Goulart assume. Cria-se o parlamentarismo para tirar um pouco do poder. E aí o João Goulart fala nas reformas de base, que nada mais são que a reforma urbana, que a reforma agrária, a reforma da educação. E aí vem o seu Carlos Lacerda com esse discurso moralista que o Brasil tem que combater, fecha Congresso, Mas caça vamos lá, tudo. nós estamos hoje É numa isso. democracia. O que ele tem que ver 35? 35 Getúlio esmagou. É Estado novo. Eles acabaram de falar aqui, nós estamos em plena democracia, concorda? Não, mas eu acho que Você sem já falou dúvidas. que uma chapa que estava lá concorrendo se diz revolucionária. Sim. Revolucionária de quê? Sim. Por Sem que dúvidas hoje que o- tem um grupo? Por que que mas hoje? te acalma, não te altera. Mas por que hoje o Brasil sendo uma democracia, os mesmos grupos que teoricamente lutavam contra o governo militar continuam lutando hoje? Não, mas eu Eles acho assim, querem eu o acho quê? que sem dúvidas o que Diga, o Halley aquele falou, povo o que o quer Halley hoje. falou sem dúvidas tem lógica e é muito aceitável e acredito até que correto. Não há justificativa para o Estado utilizar os seus Lógico, instrumentos concordo. para praticar práticas de desrespeito aos direitos O Estado humanos. é a hegemonia da violência, não pode usar essa violência Entretanto, contra o há justificativa mesmo que em resposta a esse movimento Não há. de movimentos armados de esquerda que praticaram desrespeito aos direitos humanos, e resta disso o quê? Que neste relatório foi relatado apenas o desrespeito de um dos lados e não do outro. Certamente se existiu, e aí tem que ter Mas por que você a fala assim? comprovação. Há relatos. Não, Mas por que você fala que existiu? é como o Fernando Você falou. sabe que existiu. Há relatos. E Não há relatos. Há prova. Não, há relatos. Não há Agora, relatos. eu quero aqui Essa é a maldade, você falar assim, se existiu. não te altera. Mas eu quero dizer você o sabe seguinte, que existiu. Os próprios os guerrilheiros... relatos, por exemplo, tu já criou uma outra pirotecnia. Por exemplo, assim, há relatos, e eu conheço por leitura os relatos, obviamente que sou bem mais novo, não vivi, tu Os viveu próprios mais. guerrilheiros Isso, assumem isso, Halley. que recrudesceu este movimento de esquerda a partir da cassação e dos atos institucionais. Isso recrudesceu, fortaleceu a VPR, fortaleceu diversas outras organizações. Agora, tu me dizer aqui, Tudo bem, você falou de de forma... Tu passou 10 minutos aqui me dizendo que haviam, como é que tu falou? Organizações golpistas em curso. Não, Claro mas que sim. isso é balela de Você militar. tá dizendo isso, Eu não. vou te concluir aqui, vou perder minha postura, isso é balela de militar. Aconteceu depois. Marighella, depois, isso aconteceu. Você falou várias balelas que eu não quis Mas falar. existia inegavelmente um clima de instabilidade Então, vem cá, política no claro, país. Eu vou dizer, aqui, de forma tranquila, até pelo viés que tem dos direitos humanos, eu entendo que errou o movimento, até porque era uma insanidade combater o exército. O que era VPR? Até entendo. E não é Até entendo. combater, é desrespeitar o exército e a sua hierarquia com um episódio célebre da anistia dos sargentos do Cabo Anselmo. O que era VPR? Depois eu te... Não, o que era VPR? Então, escrevo. eu quero que o Halley me diga o seguinte. Então, você A que... VPR Não, fez mas guerrilha. você que é nosso telespectador vai entender uma coisa que eu quero falar o seguinte. Tu vai convencer que em Eu 1900 quero- tava não, tudo montado não, pro golpe não, não. comunista. Eu quero saber só uma coisa. Só uma coisa eu quero saber. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura. Pode uma organização ser treinada, armada e financiada por uma ditadura para atuar no Brasil, lutar por democracia? Porque a VPR era treinada, mobilizada,
treinada, armada e financiada por Cuba. Eu não vejo hoje, Eu vou usar o mesmo grau de demagogia que tá usando agora. Demagogia. Telespectador, foque em mim, telespectador. Vou dar onde da Atena. Pode um militar que recebia do povo trabalhador usar o dinheiro do povo trabalhador para bater no povo trabalhador e gastar? Claro que não. Eu te digo então não. Vamos parar com esse show de demagogia. A VPR, você acha que ela lutar pela democracia? A VPR, ela fez um caminho que eu não concordo, que foi a luta armada. Não, mas ela lutar por democracia? A VPR fez um caminho que foi a luta armada. Mas ela não era financiada por Cuba. Não, foi uma resposta tão irracional quanto a ditadura. E era financiada por Cuba, concorda? Isso eu não concordo contigo. Você não concorda? Não. Agora hoje, Quando o próprio Zé Dirceu esteve em Cuba. Hoje, no atual cenário político mesmo. O Zé Dirceu está na condicional, convida ele pro programa. Não, mas vem cá, eu quero entender o seguinte. Você falou hoje que eu não estou lendo o jornal. Agora é o seguinte. Não tá lendo. Você não tem conhecimento que essas organizações de esquerda eram treinadas e financiadas por Cuba, Rádio? E tu não tem conhecimento. Você não tem conhecimento disso? Que o DOI-CODE matou. Vamos ter que perguntar pra Dilma isso. Torturou. Tem gente que não encontrou seus pais até hoje. Eu estou dizendo que eu sou a favor disso? Hoje, no atual cenário político, mesmo nós temos bastante divergência com esse campo político que hoje está no poder, mas nós não temos nem de perto o clima de tensionamento que existia em 64. Em 64, existia não só esse contexto externo de Guerra Fria, mas dentro do país, na minha opinião, existia sim um descontrole do governo por parte de João Goulart. Os relatos, inclusive documentados, que se tem da época, que existia um clima de instabilidade institucional no Congresso Nacional, nas instituições democráticas, os sindicatos dominando os governos, o país parava todos os dias por greves, simplesmente existiam essas ligas camponesas lideradas por Francisco Julião no Nordeste brasileiro, financiadas, sim, isso é documentado por Cuba, e não existia nenhum tipo de postura contrária a isso por parte do governo, além do desrespeito à hierarquia das instituições militares, com o célebre episódio da anistia aos sargentos do Cabo Anselmo. Ou seja, se criou todo um clima que, potencializado pelo contexto externo de Guerra Fria, levou a esse episódio lamentável que foi a ditadura militar brasileira. Fernando, agora tu tocou no ponto-chave. Potencializado pelo contexto externo. Sem dúvida. Porque todos nós sabemos que havia aquilo que tu tentou dizer outro dia, que exatamente a leitura. Parabéns ao Fernando, outro dia o Augusto chegou a dizer assim, porque a Rússia é ameaça comunista. Olha, a Rússia hoje é ameaça da máfia que compra toda a Europa. Tá botando a palavra da minha boca. Tu disseste isso num outro programa. Não. Mas é exatamente o coisa, mas eu pego exatamente esse ponto. Que Estados Unidos. O golpe brasileiro e o golpe na Argentina e no Chile, ele não aconteceu por estabilidade social, ele aconteceu porque havia um interesse internacional, porque os documentos americanos que estão... Você viveu naquela época? Fala a mesma coisa que você falou. Eu estava vivendo naquela época. Eu não falei isso. Eu falei isso, se eu falar isso, eu sou um troglodita. Não existia problema. Não é porque eu não vivi que nós não vamos fazer a leitura. O que é uma marcha pela família, pelo Deus de liberdade? Isso, 1 milhão na rua? O que é isso? São os movimentos de direita, de Carlos Lacerda, né, do integralismo. Pô, mas são movimentos, né? Só quero só dizer o seguinte, o que tinha, na verdade, e o Fernando pegou bem o final, é um interesse fortíssimo norte-americano que não se alastrasse esse movimento que tinha na União Soviética. Tanto é que em 64, quando há o ato de fechar, a frota americana estava posicionada no Nordeste brasileiro. Todo mundo sabe disso. Havia um posicionamento da frota brasileira. Nunca baixou a cabeça. Mas nesse ponto, Ralei, eu discordo de ti. Eu acho que existiu. Existiu uma influência. Operação Condor também. Existiu uma influência externa. Existiu. Baseado em quê? Eu estou baseado na leitura. Você não sabe do financiamento de Cuba nos movimentos. Existiu, sem dúvida. Sem dúvida um determinante externo. A porta americana, o porta-aviões americano não estava aqui na... Pelo contexto da Guerra Fria. Mas, na minha opinião, inegavelmente, pelo que já li sobre, conversei com pessoas da época, o mais determinante foi o clima de instabilidade institucional interno, que em nenhum momento o governo João Goulart se opôs a esse clima. Inclusive, o potencializou quando podia. E isso levou ao movimento. Essa é uma questão histórica. Só uma análise para eu entendo a tua análise, mas só uma reflexão sobre a tua análise. E casualmente havia instabilidade. Só um pouquinho. Casualmente havia instabilidade na Argentina, no Chile. Bem, aí é uma outra. Eu não conheço essas realidades. Pois é, mas agora, aí vamos parar pra realidade. Casualmente eclodiu o golpe em toda a América do Sul. Mas na realidade brasileira, veja bem, o que legitima esse pensamento de que foi o crime de absoluta desordem institucional que levou ao movimento foi que nós tivemos milhões de brasileiros saindo das ruas pedindo por intervenção militar. A verdade. Milhões. Olha, eu duvido muito que milhões de... Só para acabar com esse argumento do Ralho, é o seguinte, primeiro que eu não defendo ditadura nenhuma, deixar bem claro. Nem de nós. Existe uma mania da esquerda brasileira achar
que nós sempre fomos subservientes aos Estados Unidos. É uma grande mentira. Não é. Acontece o seguinte, hoje o Brasil... discordo, há setores da Você quer ver direita uma que coisa? é e há setores que não Você são. quer ver uma coisa? Quando houve aqui a Revolução, o golpe, ou seja, que for militar, existia no Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, aliás, é uma coisa antiga, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, veio para o Brasil uma missão francesa, uma chamada Missão Militar Francesa, para ensinar, para passar técnicas de guerra para os militares brasileiros. Essa missão francesa, na época da Segunda Guerra Mundial, a primeira missão francesa, porque a França foi a grande vencedora da Primeira Guerra Mundial. Aí, na época da Segunda Guerra Mundial, essa missão francesa trocou pela missão norte-americana. Então, depois da Segunda Guerra, nós tivemos aqui uma missão permanente de oficiais norte-americanos contribuindo com a instrução dos militares brasileiros. Você sabe quando entrou o governo militar, em 64, qual foi a primeira coisa que o governo militar fez? Mandou a missão militar dos Estados Unidos embora. Acabou com o convênio que nós tínhamos com a missão militar norte-americana aqui. Agora, que governo subserviente é esse aos Estados Unidos? Que a primeira coisa que faz é acabar com a missão militar. Augusto, os relatos da Operação Condor, que controlou a repressão, reprimiu os movimentos contra as ditaduras estatais da América do Sul, todos são unânimes. E houve um treinamento prévio na CIA. Isso você Os brasileiros participaram, os teus colegas militares participavam, os chilenos, os uruguaios, os argentinos. Mas você fala há dezenas de depoimentos. Você fala como esses depoimentos. Então há dezenas de depoimentos de justiçamento, você falou que desconhece. Eu desconheço. Eu também desconheço essa consulta. E de membros de organizações de esquerda que foram treinados em Cuba e financiados por Trazendo Cuba. para nossa realidade aqui, para o nosso contexto. Não, eu só gostaria de assinalar uma flagrante contradição, porque fala-se muito em direitos humanos, em defesa da população civil, e são essas pessoas que batem palmas para um regime cubano que matou mais de 100 mil, e até hoje tem um militar lá, que é o Raul Castro, da dinastia Castro lá, que comanda com mãos de ferro aquela ilha, e, bem, é tido pela esquerda como bastião da democracia da América Latina. Venezuela, recentemente, nos últimos meses, matou muitas pessoas, reprimindo movimentos sociais contra o governo, e essas mesmas pessoas fecham o governo para o que fecham os olhos para o que está ocorrendo ali. Então me parece mais que é uma visualização seletiva da história. Seletiva, uma coisa meio que instrumentalizada para trazer dividendos ideológicos e eleitorais nessa visão. Você quer ver uma coisa, um compromisso com os direitos humanos. Eu não consigo ver um esquerdista com a camisa do Che Guevara. E agora eles falam que todo mundo que é contra a ideia deles é homofóbico e racista. O Che Guevara sozinho Guevara matou mais de 2 vezes a ditadura. Che Guevara chamava o negro de indolente, tá? Preguiçoso. E preguiçoso e indolente. Che Guevara, ele era racista e extremamente homofóbico. Che Guevara mandou milhares de homossexuais cubanos para o campo, para o pelotão de fuzilamento, matou, e outros ele mandou para trabalhos forçados. É só ver aí o trabalho do Pinheira, um poeta cubano, que era até simpático ao movimento de Sierra Maestra do Fidel, que foi obrigado a fugir para a Europa, tá? E vários outros fugiram, porque ele fala da perseguição. E aí, como o Halley vai dizer que nunca ouviu isso, o próprio Fidel Castro, em 2010, falou para um jornal mexicano que ele errou realmente com os homossexuais. Mas falou assim, eu errei com os homossexuais. Não vi nenhum movimento no Brasil querer exigir que o Fidel Castro pague pela morte de dezenas de milhares de homossexuais em Cuba. Fidel Castro falou que errou, aí todo mundo falou assim, ele aceitou que errou, então tudo bem. Eu vou repetir algo que eu digo há bastante tempo. Nada justifica a violência, nada justifica a falta de democracia. Né? E acho que, alguém disse aqui, acho que, por exemplo, esses movimentos que há, principalmente depois do período eleitoral, eu acho que tu não concorda com isso, quer dizer, tenho convicção que não concorda com isso, de que para agora é preciso dar o golpe, tal. Acho que houve um amadurecimento muito grande da nossa democracia e nós vamos superar este tipo de coisa que é minoritário hoje, tanto da direita quanto da esquerda. Exatamente. Né? A esquerda já diria, nós repelimos qualquer tipo de tentativa. Esse é um aspecto. Mas eu quero só deixar um outro tema que violência, ele relatou aqui um conjunto expressivo de violência praticada por Cuba, né? Ela não é monopólio de regime totalitário. Regimes dito democráticos, como o do norte-americano, por exemplo. Mas ninguém elogia, né? Não, só para fazer referência a isso. Ela não é por si só algo que se localiza porque é ditatorial. O regime dito como bastião da liberdade, que é o regime norte-americano, dito por quem? Invade o Iraque atrás de... Só uma pergunta, isso é defendido por quem? Invade o Iraque, quebra o princípio da autodeterminação dos povos, não respeita, bate lá, porque não tem
assim. Não Mas é aí defendendo. nós vamos entrar numa linha perigosa. Quem está defendendo os Mas eu Estados nem Unidos tô aqui? dizendo isso. Nós eu tô vamos dizendo com uma entrar. moderação. Não, sem dúvida. Mas nós vamos entrar numa Só linha pra deixar perigosa. registrado, não é por conta que é ditadura ou que é de esquerda que comete Sem atrocidades contra violações contra Mas também nós não podemos fechar os olhos quando as ditaduras são de esquerda. não podemos. Exatamente. Gostaria, E também nós temos. É uma linha perigosa porque nós podemos chegar ao ponto, por exemplo, da política externa atual do Brasil que defende decapitadores. Nós não podemos. Não, Que é diálogo com eu o só cara que Nem assinalei tão pouco aqui. estupradores. Não, Eu não sem fiz dúvida uma Nós nenhuma. assistimos agora há pouco do teu amigo Bolsonaro, que chegou, teve a capacidade de se dirigir para uma parlamentar dizendo que não há estupraria. Olha, isso é o fim do parlamento. Eu nem fiz uma Assim defesa como eu acho taxativa que- de algum lado aqui. Assim como eu Por acho que que... você falou que é meu amigo? Você já viu eu falar isso com alguém? Tu já disseste que é teu amigo. Já fala. Eu acho Tu vai negar amizade com o cara? eu acho o Ah, não, seguinte, não, tem que eu acho que, resgatar não, as fitas eu acho aí, que o tia. Bolsonaro exagera. Agora, a deputada fez uma provocação. Ela é minha amiga, eu me dou bem com Ela ela. chamou ele de estrupador, todo mundo viu, e ele deu essa resposta que foi politicamente incorreta, que eu discordo. Eu acho que o parlamentar não pode falar isso. Agora, Bom, mas ele eu também. não sei qual seria a minha reação se eu sou um deputado e uma deputada chega para mim e fala assim, você é estrupador, Augusto. Eu não sei qual seria a minha reação. De repente eu dava até um tapa, entendeu? Então eu não sei, porque ninguém me chama de estrupador. Eu não vi ela chamar de Não, chamou. Bota no YouTube que tem. Aparece? Aparece ela falando, você é estrupador. E Estuprador. Estuprador. Eu, inclusive, se fosse o Bolsonaro, colocava ela na justiça para ela me mostrar as mulheres que eu tinha estrupado. Claro, entendeu? estuprado. Estrupado. Estuprado. Tem uma mensagem? Sim. Só pra ler para terminar. Mensagem de Wagner Nunes. O que precisa ser lembrado é que nem tudo que está escrito nos livros de história é uma verdade absoluta. Abraço. Boa reflexão. Tá certo. Eu agradeço ao Fernando Machado, ao Weber Miranda, que estão aí assumindo o DCE. Tem mais uma, que é a Sueli, não? Você falou qual nome? Samanta, né? Samanta. E também Nosso colega todo, de e todo engenharia o grupo todo também que o grupo compõe. aí Somos da- um quantos grupo, são? São 24 na nominata e mais alguns apoiadores mais próximos que Só levaram estamos essa aqui à contribuir. disposição, essa imprensa aqui livre. Tu viu que aqui é debate livre, né? Isso nós temos de bom. Claro. Tem programas na cidade que é só uma visão. Seja Certo. pra direita ou pra esquerda. Aqui ok. a gente se caga a pau. O Rally eu vou ter que me informar mais, ele também vai ter que se informar mais sobre justiçamento, essas coisas. O pessoal ouviu dizer. Ele vai me dizer o que Ele o só Ustra sabe, fez. ó, da Operação Condor, essa operação que inventaram, ele sabe tudo, né? Pô, inventaram? Não, é a última agora, inventaram. Um Que forte bárbaro, abraço a cara. todos. E olha, na semana que vem, nós vamos estar aqui presente o Luiz de Xangô, que vai também participar do nosso debate e também falar algumas coisas de 2015. Uma coisa o Luiz já me adiantou. 2015 vai ser regido, para quem acredita e tem fé, vai ser regido pelo Orixá, como ele fala, Ogum. Né? E qual é a Então, cor? olha, Ogum. Qual é a recomendação pro A primeiro? recomendação é o seguinte, Qual é a cor? 2015 é um ano forte para os militares, hein? Pô, tô ralado. Tá aqui pro Uruguai. Ogum é padroeiro dos Daí, hein? militares. Mas a Tá? cor, cara, é a cor, cara tem que A dar. cor vai ser vermelho e verde. Um forte Vermelho, abraço a todos melancia. e até semana que vem, se Deus assim desejar.